Olá pessoal, o capítulo 7 do livro trata da implementação de tarefas em sistemas pequenos e neste vídeo eu vou falar das questões 4, 5, 6 e 7 que aparecem ao final do capítulo. Então vamos lá. Questão 4. Cite alguns fatores que orientam a definição do ciclo menor na construção da grade de tempo de um executivo cíclico. Relembrando, pessoal, nós temos aqui no executivo cíclico uma grade de tempo onde nós temos o ciclo maior, o qual é repetido indefinidamente, e o mesmo é dividido em ciclos menores. Ciclo menor. Dentro do ciclo menor, a gente vai executar as tarefas, né? Tarefa A, tarefa B, tarefa C, e às vezes tem uma folga de reserva aqui ao final. Então, que fatores orientam a definição, o tamanho do ciclo menor? A gente pode citar algumas coisas aqui. Primeiro, o período das tarefas, né? Período das tarefas, porque se eu colocar a tarefa X em todos os ciclos menores, o período dela vai ser de um ciclo menor. Se eu colocar, por exemplo, a tarefa X em metade dos ciclos menores, o período dela será 2 vezes o ciclo menor. Então eu preciso escolher o ciclo menor, né? Ciclo menor, de maneira a que eu consiga compor com ele o período de todas as tarefas. Depois, a gente tem também o ciclo maior. Por quê? Porque o ciclo maior é um número inteiro de ciclos menores. E isso vai também colocar uma restrição sobre o valor do ciclo menor. Ainda, eu tenho o tempo de computação da maior tarefa, pois se uma tarefa X tem um tempo de computação que é maior que o ciclo menor, mesmo que eu ocupe um ciclo menor inteiro com a tarefa X, ela não vai terminar dentro do ciclo menor, e é básico que toda tarefa termine dentro do seu ciclo menor, então eu tenho que atentar para isso. Além disso, eu tenho o somatório dos Cs das tarefas. Porque, por exemplo, eu tenho que ter certeza, neste meu exemplo aqui, que se eu somar o tempo de computação da tarefa A, no pior caso, com o tempo de computação da tarefa B, no pior caso, com o tempo de tarefa C, no pior caso, ainda vai caber dentro do ciclo menor. Por fim, eu ainda tenho essa folga, né? Se eu quiser manter uma folga, eu vou ter que incluir a folga nesse somatório. Existem algumas possibilidades de contorno. Por exemplo, se a tarefa X for muito grande e eu não for capaz de colocá-la dentro de um ciclo menor, talvez se eu conseguir dividir ela em duas, a X primeira parte e X segunda parte, eu consiga então colocar cada uma das partes dentro de um ciclo menor. Mas então, fundamentalmente, olhando os períodos das tarefas, olhando, né, o ciclo maior e olhando os Cs das tarefas, eu vou definir o ciclo menor. Pode ser um problema simples, pode ser um problema complicadíssimo ou até impossível, dependendo dos números que a gente tem. Ok, isso é a questão 4. Questão 5. Cite uma vantagem e uma desvantagem da implementação de tarefas através de executivo cíclico, em relação à implementação de threads em microkernel. Bom, vamos lá. Vantagem. A vantagem do executivo cíclico, né?
A vantagem do executivo cíclico, determinismo. Determinismo. Eu olho a escala de tempo e eu sei quem executa quando. Isso me dá uma grande confiança temporal no sistema. Se é um sistema realmente crítico, perigoso, e eu quero ter certeza que tudo roda no seu tempo certo, respeitando os deadlines, o executivo cíclico é certamente vantajoso. Vamos colocar mais uma, né? A vantagem do executivo cíclico, né? Simplicidade ou baixo overhead. Porque basicamente eu só chamo as funções, eu não faço mais nada que isso. Então não tenho traçadores de interrupção, chaveamento de contexto complexo, gerência de memória e tudo mais, né? Eu tenho baixo overhead, simplicidade e, obviamente, todos esses fatores me levam a confiabilidade. Eu tenho um sistema mais confiável, né? Então aqui é vantagem do executivo cíclico. E quais são as desvantagens do executivo cíclico em relação ao microkernel? Vamos lá. Bem, eu tenho muita dificuldade de acomodar tarefas esporádicas. Porque eu não esporádicas. Eu não sei onde colocar elas na escala, porque eu não sei quando elas chegam. Então eu tenho que ficar prevendo lugares espaçados para elas na escala de tempo, o que me torna um uso muito ineficiente do tempo do processador. Deadline apertado. Mesma coisa, né? Eu tenho dificuldade de lidar com deadlines apertados porque é muito mais conveniente na hora de fazer a escala de tempo do executivo cíclico colocar tudo como, né, período igual ao deadline, porque daí eu só preciso encaixar ali dentro dos ciclos a tarefa. Uma outra desvantagem muito grande do executivo cíclico, eu sou obrigado a usar entrada e saída assíncrona, porque eu não posso dar um scanf e bloquear no meio do executivo cíclico, não existe isso, pois eu estaria parando o sistema inteiro, né? Ao contrário de threads no microkernel, onde uma thread faz o scanf, bloqueia e tudo bem, o resto do sistema prossegue executando, né? Que mais? Eu acho que aqui a gente cobriu o principal. E eu também colocaria uma desvantagem. Eu tenho uma dificuldade, a última, então, a desvantagem do executivo cíclico. Eu tenho uma dificuldade de lidar com períodos muito variados. O ideal para mim é que os períodos no executivo cíclico sejam múltiplos entre si, ou números próximos. Se eu começar a colocar períodos muito diferentes, até mesmo num extremo, primos entre si, fica muito difícil compor a escala. O ciclo maior, que é o mínimo múltiplo comum dos períodos, pode ficar muito grande e são desvantagens que eu tenho no executivo cíclico, né? Então aqui temos 4 vantagens e 4 desvantagens. A questão pediu uma só, mas a gente tem 4 para cada lado aqui, tá? Vamos em frente. Questão 6. Suponha que uma tarefa esporádica, então eu tenho uma tarefa esporádica, que tem um tempo de, vamos chamar de tarefa esporádica aí. Ela tem um tempo de execução de 20 milissegundos, e tem um intervalo mínimo de tempo entre chegadas de 30. Eu vou usar P, não é período, né? É intervalo mínimo de tempo entre chegadas, mas a gente costuma usar o P também para isso, 30. E ela tem um deadline relativo igual ao intervalo mínimo entre chegadas, igual a 30. Então, observem que essa é uma tarefa apertada, porque ela chega e eu tenho que, em 30, executar 20.
Então, ela é uma tarefa que demanda muita coisa. Então, vamos lá. Qual o percentual de tempo do processador será necessário reservar para atender a sua tarefa? Olha, no pior caso, num extremo, ela vai mesmo chegar de 30 em 30, né? 30 é o intervalo mínimo entre chegadas, mas pode acontecer. E ela pode chegar de 30, 30, 30, 30 e a cada 30 ela quer 20. Então, de fato, a utilização dessa tarefa é 20 milissegundos gastos a cada 30 milissegundos, o que vem a ser 2/3 de utilização, vamos botar assim, 67%, aproximadamente. É bastante, né? Qual o tempo de processador mínimo e máximo que esta tarefa pode efetivamente utilizar? Opa, essa é uma pergunta interessante. Vamos lá. Vamos começar pelo máximo, que é mais fácil. Olha, no máximo, na percentual de tempo do processador máximo que ela pode efetivamente utilizar, bom, é o pior caso. É o pior caso, a gente acabou de calcular isso. No máximo, ela chega a cada 30 e demanda 20. Portanto, sim, o máximo é aproximadamente 67%, que é o 2/3, tá? E no mínimo, vamos colocar aqui, mínimo. Olha, pessoal, no mínimo, essa tarefa, vou até botar em vermelho aqui, essa tarefa, ela é esporádica. Então, eu não sei quando ela chega. Depois que ela chega, existe um intervalo mínimo de tempo para chegar, mas ela não tem obrigação de chegar. Então, no mínimo, ela não chega nunca. Vou botar aqui, não chega nunca. Por exemplo, é uma tarefa de uma situação de emergência que pode nunca ocorrer, e ela não chega nunca. E aí, como ela não chega nunca, o percentual de tempo do processador mínimo que essa tarefa pode efetivamente utilizar é exatamente 0%, não chegando nunca, né? Então, tu vê como no caso de garantia de tarefa esporádica, a gente paga um preço alto pelo pessimismo, tá certo? Esse é um exemplo muito forçado, tá? Porque uma tarefa esporádica que pode demandar 2/3 do processador não é uma situação muito comum, não. Na prática, o que a gente tem é que tarefas esporádicas tendem a ter uma utilização menor. Ainda assim, o mínimo é 0 e o máximo é o comportamento de pior caso dela. Finalmente, vamos para a tarefa, na questão 7. Quando uma tarefa de tempo real é implementada, então vamos lá, implementada como um tratador de interrupção em uma solução do tipo laço principal com tratadores de interrupções. Como é que funciona isso? Eu tenho um while, né? E aqui eu faço um monte de coisas dentro do while, então eu implemento várias tarefas simplesmente como funções dentro do while. Aqui eu fiz o meu while, aqui vamos botar true, né? Aqui eu fiz o meu while rodando na velocidade máxima, não precisa assim. Eu poderia começar aqui com o wait next cycle e definir, por exemplo, que o meu ciclo é de 100 milissegundos, então eu espero o início da próxima janela, o próximo período de 100 milissegundos, e a partir daí faço o ciclo, que é chamar A, B, C e D. Porém, esse é o laço principal, e paralelamente eu tenho alguns tratadores de interrupção, os quais eu associo com, que o D já foi, né? E e F, né? Então, as tarefas E e F foram implementadas como tratadores de interrupção, ao passo que A, B, C e D são funções dentro do laço principal. Qualquer pergunta? Qual o pior cenário possível no que diz respeito ao tempo de resposta? Então, nós queremos saber qual o tempo de resposta no caso de uma tarefa implementada, né, implementada como
como tratador. Então, poderia ser o tempo de resposta da tarefa F. Vamos lá. As tarefas A, B, C e D, elas não atrapalham, não interferem com F, pois F, sendo um tratador de interrupção, quando essa interrupção ocorre, o processador reconhece ela, para de executar, seja lá o que for, A, B, C ou D, e passa a executar F. Então, portanto, o F não sofre interrupções, ou melhor, interferências, né, de A, B, C e D. O que o F tem que esperar? Primeiro, o F tem que esperar se eu tenho interrupções desabilitadas. Vamos supor que a tarefa B, aqui dentro da tarefa B, lá num certo momento, ela desabilita interrupções e depois retorna a habilitar, né? Disable interrupt, faz algumas coisas, enable interrupt. Ora, enquanto o processador estiver com interrupções desabilitadas, a interrupção que sinaliza a chegada de F não é reconhecida pelo processador, ela fica pendente. E essa latência, esse delay, esse atraso causado pela interrupção desabilitada, soma no tempo de resposta de F, né? Depois, eu tenho também o próprio mecanismo de atendimento da interrupção. Vocês sabem que quando uma interrupção é sinalizada, a unidade de controle do processador, ao reconhecê-la, salva flags, salva program counter, vai na tabela dos vetores de interrupção, como está explicado lá no capítulo 7, e faz um jump para o tratador de interrupção, que no nosso caso é a tarefa F. Tá? Então eu tenho esse tempo que é mais ou menos fixo, mas depende de processador para processador. Finalmente, e provavelmente esse terceiro item é o pior de todos, eu posso ter a ocorrência de várias interrupções simultâneas. Aí vai depender se no meu sistema tratador de interrupção roda com interrupção desabilitada ou com interrupção habilitada. As duas coisas existem, né? Então a gente não pode assumir nada nesse aspecto. Mas pensando no pior para F, né, pior cenário possível para F, eu vou supor que a tarefa E, sendo ela própria um tratador de interrupção, roda com interrupções desabilitadas. Né? Pode ser que o processador automaticamente, quando começa a E, desabilita interrupções. Pode ser que E, como sua primeira instrução de máquina, ela tem um disable interrupt e desabilita interrupções. Seja como for, caso as interrupções de E e de F ocorram simultaneamente, o pior caso é E vai ser atendida antes, E vai ter que executar todinha, e quando finalmente E terminar, aí entra o F. Então percebam que só porque F é um tratador de interrupções, supor que o tempo de resposta de F, né, F, é igual ao tempo de computação de F, isso é completamente errado. Eu tenho o que a gente chama de release jitter, né, com uma latência inicial por conta de interrupções desabilitadas. Eu tenho uma latência mais ou menos constante, que é o mecanismo de atendimento de interrupções do processador, e eu tenho interferência. E sim, eu tenho interferência devido a F ter que esperar pela execução de outros tratadores de interrupção que chegaram um infinitesimal antes e começaram antes, e nesse processador a gente faz isso de forma ininterrupta. Uma nota de rodapé que vale a pena colocar aqui: em muitos sistemas, né, as interrupções são priorizadas, e eu posso dizer, não, no meu sistema o tratador de interrupção tipo, sei lá, 15, que é a tarefa F, tem a prioridade mais alta, de maneira que
mesmo que estejamos executando um tratador de interrupção E, caso venha uma interrupção F, ela vai entrar no meio, vai parar E e vai chavear para F. E dessa maneira, bem, F vai sofrer interrupção desabilitada caso E desabilite, né? O mecanismo de atendimento de interrupção permanece presente, então ele entra no R, né, no R do F, mas eu não teria o tempo de computação todo dia, tá? Isso é verdade e muitos sistemas trabalham assim, mas aí vocês precisam lembrar o seguinte, que agora então eu posso pensar não só devo pensar não apenas em RF, mas eu devo pensar em RE. E aí tudo que eu falei antes vale para E, porque agora é pior ainda, porque vamos supor que o E está executando e tem um tratador de interrupções F de prioridade mais alta e E roda com interrupção habilitada, né? Pode acontecer do E estar no meio e chegar uma interrupção de F, e aí nós vamos parar o E para rodar todo o F aqui, aí a gente depois retorna o E. E num caso extremado, não é muito comum, mas é possível, chega uma nova interrupção de F aqui. E de novo a gente para o tratador de interrupções Z para rodar de novo completamente a tarefa F. Então vocês percebam que o tempo de resposta, no caso deste exemplo da tarefa E, além de compor esperas por interrupções desabilitadas e o overhead básico, né, sempre presente no processador, eu posso ter várias execuções de outros tratadores de interrupção com prioridade mais alta, tá certo? Então, só porque o cara é um tratador de interrupções não significa que seja uma tarefa instantânea, mágica e R igual a C. Isso não existe, tá? Bom, com isso a gente chega aqui ao final, vimos as questões 4, 5, 6 e 7 do capítulo 7, espero que tenha ajudado. Até mais.